Dr. Arthur, ilustre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Londrina, em nome de quem cumprimento as demais autoridades civis e militares presentes, senhoras e senhores, bom dia. Foi com grande satisfação, Dr. Arthur, que recebi o convite para falar de um tema tão importante, que é a questão do crime organizado, e embora seja um tema extremamente complexo, que demande opiniões e visões diferentes sobre o assunto, e que na verdade ensejaria uma semana de conversação sobre isso, é interessante que a gente possa falar e despertar nas pessoas o sentimento de que todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade nesse assunto. Então, apenas para pontuar, o crime organizado ele não é um fenômeno simplesmente atual, ele é um fenômeno que nasceu junto com a história do ser humano. Então, é um tema que vem, ao longo dos séculos, aí, ganhando importância e ganhando espaço, não só na mídia, como na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então, o que é, de forma muito simplificada e sem descer a minúcias, o crime organizado? O crime organizado nada mais é do que uma reunião de pessoas que tem como objetivo, né, as atividades ilícitas, mas como finalidade obtenção de dinheiro e poder. Então, para subdividir a questão do dinheiro e do poder, nós podemos citar como exemplo, para a obtenção do dinheiro, eles vão assumir e tentar dominar algumas áreas da sociedade, seja através de atividades lícitas ou ilícitas. Então, nós podemos facilmente identificar, é só prestarmos atenção nos nossos noticiários, quadrilhas que estão especializadas em participar de licitações para fraudar obras públicas, desvio de dinheiro público. Então, assim, a finalidade é uma empresa para a construção civil. Então, não é a finalidade da empresa em si, não é ilícita, mas o objetivo dela, que é participar de licitações para fraudar e desviar dinheiro público. É evidente que ela vai contar com uma conivência, com um apoio de servidores, enfim. E aí já é uma outra área que nós entramos no crime organizado dentro das instituições. De outro lado, nós temos o crime organizado como obtenção do poder. Como é que eles obtêm o poder? Eles querem ou eliminar a concorrência, ou agregar concorrência. E quanto mais fortes eles se tornam, mais fácil eles obterem o dinheiro. E quanto mais dinheiro eles obtêm, mais fortes eles se tornam. Então, é um ciclo que eles empreendem para atingir os seus objetivos. O trabalho das organizações criminosas, muitas vezes a gente imagina ou acredita que é extremamente complexo e intrincado. E eu posso garantir para vocês que não é. Embora o nome seja crime organizado, muitas vezes o que a gente vê é o crime desorganizado mesmo. Mas eles obtêm os seus objetivos da mesma forma. Então, como o tema é muito amplo, eu vou dividir mais uma vez e vou passar por uma questão mais próxima, acho que, da realidade de cada um de nós. Porque o crime organizado, a gente pode citar o tráfico de drogas, o contrabando e a falsificação de produtos, a pirataria, como um dos ramos, né, dos diversos ramos que incluem o crime organizado. E dentro dessa subdivisão, nós ainda podemos separar a produção e a distribuição de bens e serviços ilícitos e a demanda que a população tem desses bens. E aí que vai entrar cada um de nós nesse assunto. Quando nós falamos do contrabando, fica fácil da gente lembrar do Paraguai, né? O Paraguai, que é o nosso vizinho, que por diversas razões socioeconômicas se especializou em vender produtos lícitos ou ilícitos para brasileiros. E essa é a única e a maior fonte de renda daquele país, junto com o tráfico de drogas. Então, acreditem, o Paraguai hoje é o segundo maior produtor de maconha do mundo.
perdendo apenas para o México. Toda a produção de maconha do Paraguai abastece o Brasil. Tá? Então, continuando na questão da produção, nós temos organizações criminosas que atuam com o narcotráfico, e aí nós temos ali no Paraguai organizações mexicanas atuando, nós temos haitianos atuando, nós temos paraguaios atuando, nós temos indianos atuando, ou seja, o crime organizado, ele se caracteriza como um crime sem fronteiras, enquanto as instituições de segurança pública, por sua vez, têm limites. Então, enquanto é fácil para eles recrutar pessoas, recrutar bens, enfim, e distribuir o seu produto, os órgãos legalmente constituídos têm uma grande dificuldade em combater esse tipo de crime. Muito bem. Voltando à questão do contrabando. O contrabando de cigarros, a gente vê com grande facilidade só andar no centro aqui, que a gente vai ver banquinha vendendo cigarro paraguaio. Então, não sei se os senhores sabem, o Paraguai hoje tem uma planta industrial de cigarro na mesma proporção da planta industrial do Brasil. A diferença é que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, do qual uma parcela é fumante, e o Paraguai tem 6 milhões de habitantes. Com plantas industriais semelhantes? Ou seja, o cigarro que é produzido no Paraguai está onde? Está aqui. O vice-presidente paraguaio é dono da maior indústria de cigarro do Paraguai. Então, talvez com isso vocês consigam imaginar quanto é complexo essa questão. Eu, antes de assumir a chefia da unidade de Londrina, eu fui chefe da unidade de Foz do Iguaçu, da Polícia Federal. E posso dizer, porque conheço da realidade, a guerra que a gente trava diariamente lá com relação ao contrabando e ao tráfico de drogas. E o contrabando nas mais diversas áreas, não é só o cigarro, eu só estou exemplificando e resumindo em razão do tempo. A questão é, enquanto houver demanda, vai haver produção, seja da maconha, seja do cigarro, seja do CD pirata. Para quem não sabe, o CD pirata, que a gente vê como inocente na rua, ele é produzido na Rússia. E ele é produzido na Rússia para distribuição através da China para o mundo inteiro. As organizações criminosas que trabalham com a pirataria, elas geraram como lucro para elas, no ano anterior, no ano passado, 3 trilhões de dólares, que é maior que o PIB do Brasil. Só que esse dinheiro, ele reverte em armas, ele reverte em munições, e eles vão atirar na gente. É isso. O resumo bem simplificado da ópera é esse. Então, quando a gente vai lá e compra um CD pirata, a gente está dando R$1 para eles comprarem mais uma munição. Então, eu vou voltar nessa questão da nossa participação, na questão um pouquinho mais para frente. Então, eu falei da produção, eu falei da chegada e falei da entrada disso no país. Por que entra tão fácil no Brasil? Porque nós temos mais de 15 mil quilômetros de fronteira, e eu posso dizer tranquilamente que a Polícia Federal hoje tem 12 mil homens no Brasil inteiro. Se eu colocasse um policial a cada 1 quilômetro, eu não conseguiria fechar a fronteira. É fácil. Está explicado por que entra. Nós temos uma fronteira extensa e uma fronteira absolutamente porosa. Quando eu estive nos Estados Unidos ano passado a convite da OEA para fazer um curso de patrulhamento de fronteira com o México ali em San Diego, eu fiquei assim, impressionado com a estrutura que eles têm, e ainda assim eles não conseguem impedir não só a entrada de imigrantes ilegais, como de drogas e contrabando também. Na época eles contavam com 200 helicópteros só naquela faixa de fronteira, 5 mil homens e mais de 200 cães, além de raio-x para todos os carros que entram. Em Foz do Iguaçu nós temos 30 policiais federais. Não, no total nós temos 200, um grande efetivo. Nós temos 30 para ficar na Ponte da Amizade. Passam pela Ponte da Amizade 30 mil veículos por dia, 15 mil motos e 15 mil pessoas a pé. 30 policiais. E aí? A gente impede a entrada de alguma coisa? A gente tenta. Todo mundo que está aí está se matando de trabalhar. Mas não dá, gente. É humanamente
Impossível. E o governo federal sabe? Eu não posso falar mal, não falei mal. Só quero dizer que o governo federal sabe. Eu estive com o ministro da Justiça pessoalmente em Foz do Iguaçu pelo menos 5 vezes nos 2 anos que fui chefe lá. Infelizmente a questão continua e talvez vá continuar. Mas onde é que nós entramos nessa história? Ainda estou falando da questão que foge de cada um de nós. Nós entramos na parte da demanda. Por que está entrando tanta droga e contrabando no Brasil? Porque tem gente que compra. É lógico, é lei da oferta e da procura. Ah, mas o CD pirata custa R$1 do leque-leque lá e o original custa 20. Então não compra, pô. Então não compra, não dá dinheiro. Ah, mas e o coitadinho que vende o CD pirata ali? Primeiro, ele não é coitado. E eu posso dizer isso porque quando fui chefe substituto da unidade de Cascavel, a pedido das videolocadoras que estavam fechando, nós fizemos um trabalho de formiguinha para acabar com esse negócio de venda de CD pirata lá. E a gente conheceu de perto a realidade daquele pessoal ali. É gente de 18, 19 anos, de boa saúde, e que fica ali naquele negocinho de vender o CD e o DVD pirata, e que leva para casa por mês R$3.000. É, coitado, né? Dá uma enxada para ele se ele quer capinar um tempo. Não vai. É mais fácil ficar sentado ali esperando um de nós ir lá comprar um negócio. Muito mais fácil. E aí a gente que considera aquela atividade inocente e estamos ajudando aquele coitado, na verdade a gente está alimentando um ciclo perverso e que vai, acreditem em mim, vai se voltar contra quem compra, cedo ou tarde. E aí nessa hora não adianta dizer que a polícia é ineficiente, é ineficaz, que não prende, que não faz, que a justiça não julga. Não há sistema que aguente. Ah, existem deficiências nos órgãos de segurança pública? Muitos, em todos eles. Ah, o judiciário não consegue dar conta da demanda? Não consegue. Mas e a nossa parte nisso? É muito fácil eu comprar o CD pirata, botar lá, deitar no sofá, assistir e que o mundo pegue fogo, né? Só que esse fogo uma hora para pegar no seu telhado. E pega. E é a mesma coisa da droga. É a mesma coisa da droga. Então, como é que a gente combate a droga? É só com apreensão? A gente está tentando. Semana passada, nós fizemos uma das maiores apreensões de maconha aqui em Londrina. Foram 600 quilos de maconha, é bastante. É pouco perto do que entra. Em Foz do Iguaçu, nos 2 anos que estive lá como chefe, foram 67 toneladas de maconha. 2,5 toneladas de crack. É muita coisa. E isso é uma parcela pequena do que passou. Ah, mas a gente vai conseguir prendendo o usuário? Não é isso que eu estou falando. Nós temos que tratar. Nós temos que tentar impedir que as pessoas migrem para a droga. É isso. A ação tem que ser preventiva, não adianta depositar nos órgãos de segurança pública a responsabilidade única e exclusiva em cima do combate à droga. Não adianta. Ah, mas o cigarro nacional custa no mínimo R$3,50 e o do Paraguai custa R$1,50. Para cada carreta que o cara consegue mandar de cigarro, e aí também vou dizer que nós pegamos uma aqui há 2 semanas que tinha 1.200 caixas de cigarro. 1.200 caixas de cigarro são 2 milhões de maços. Os caras ganham de lucro em cada maço R$1,50. Porque eles compram no Paraguai a 50 centavos e vêm vender a 2 aqui em Londrina. São 3 milhões de reais para cada carreta dessa. Quantas a gente conseguiu pegar? Uma? Quantas passaram? Não sei. Não existe estatística do que a gente não pegou. Né? O fato é que vai continuar. E esse dinheiro, eu só estou fumando meu cigarro. Beleza, tá bom. E o dinheiro bombando com as organizações criminosas. E assim vai. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso para que nós, longe de querer resolver o problema com situações simples, e sempre que aparecer alguém dizendo que tem a solução, desconfie. Não existe solução fácil nem solução simples. A questão é complexa. A Globo adora, né? Cada vez que morre alguém tragicamente, aparece um especialista em alguma coisa
para dizer que estava tudo errado e que ele resolveria o problema se fosse da forma dele. Por que ele não vai lá fazer? Engenheiro de obra pronta é fácil. Né? Então, assim, nós temos que melhorar a questão ética de cada um de nós e passar isso adiante. Nós temos que ser mais éticos, nós temos que evitar situações que aparentemente inofensivas, que vão gerar problemas sociais futuramente. Os órgãos públicos precisam se atentar que a nossa sociedade ela está doente. Os nossos jovens estão, muitos deles, né, de classes baixas, migrando para o crime organizado porque é mais fácil e porque eles não têm oportunidade. E eu vou dar mais um exemplo vivido por mim, como delegado de Polícia Federal. Eu estava de plantão em Cascavel e os policiais fizeram uma barreira na rodovia e trouxeram um carro abarrotado de cigarro com um rapaz de 18 anos dentro. Fizemos o flagrante dele, isso foi uma quarta-feira. Foi preso, colocado à disposição da justiça. Bem, no sábado, eu ainda de plantão, outro flagrante, chegou na delegacia, eu olhei e falei, eu te conheço, né, rapaz? Você me conhece, me prendeu na quarta-feira. Falei, mas na sexta foi arbitrado fiança, que é uma possibilidade legal. Quem pagou a fiança foi o patrão dele, que é o chefe da quadrilha. E o chefe da quadrilha não paga só a fiança dele, paga o advogado dele. Pelo amor de Deus, não é uma crítica aos advogados, hein? Pelo amor de Deus. Muito ao contrário. Muito ao contrário, eu trabalho com o advogado tirar o cliente dele da cadeia, normal, tem que ser assim mesmo. Mas quem paga, infelizmente quem paga é o patrão do cara, e o patrão do cara ainda dá apoio e assistência à família dele. Para que ele fique quieto. Para que ele fique quieto. Ele não vai falar jamais que é o patrão dele. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Ele, quando tropa de gente, bota no saco, pega o cabo de vassoura, pode fazer. Nunca fiz, hein? Direitos humanos aí. Só uma referência, tá? Não me representem. O fato é que o cara, ele tem, no crime organizado, uma assistência que o Estado não dá para ele. E aí, o que ele me falou? Ele me chamava de chefe, né? Eu falei, não, sou seu chefe não, rapaz, sai fora. Ele falou, doutor, eu ganho por semana para fazer isso aqui R$500 por semana. Ele leva 2 carros de Foz do Iguaçu a Cascavel, para num posto de gasolina qualquer, já combinado, a chave fica em cima da roda e ele pega um ônibus e volta para Foz do Iguaçu. Aí um outro rapaz, na mesma condição dele, pega o carro de Cascavel e leva até Guarapuava, deixa do mesmo jeito, outro pega em Guarapuava e leva até Curitiba. Por que eles fazem assim? Porque a hora que um desses for preso, ele não sabe o que aconteceu para trás, nem que ele queira falar. É fácil você quebrar uma quadrilha dessa? É difícil, por quê? Porque o patrão está no Paraguai. E eu não sei se alguém aqui já foi para o Paraguai. Vai lá e conversa com o policial paraguaio. Acho que é fácil. Eles chegaram a prender uma viatura oficial nossa, gente. E queriam propina para liberar. Eu falei, você tem brincadeira. Falando sério, ostensiva, Polícia Federal. Aí chefia 50 aí para liberar. Nós vamos para a guerra. Isso aqui para mim é guerra. É ato de beligerância. Libera o carro aí, senão vai dar metade. Desculpa. Fiquei emocionado. Mas é que é complicado. Então, assim, esse rapaz, ele voltou e ele disse para mim na segunda vez que ele foi preso, ele falou, doutor, o senhor vai me prender mais 100 vezes, eu só tenho isso para fazer, você lembra, você escreveu, eu tenho filhos, eu tenho 2. E aqui eu ganho R$2.000 por mês fazendo isso e eu vou continuar fazendo. Enquanto ele não morrer, ou num acidente, porque eles fogem a 200 por hora na rodovia, na contramão, e é o risco do negócio, ele não vai parar. E junto dele tem mais 1 milhão esperando para entrar na fila. Está lá na fila esperando ser chamado para entrar no crime organizado. Ah, mas o crime organizado, né? A gente pensa que é aquela estrutura. Então, não é isso aí, gente. É aquele chinelo lá, aquele chinelão lá, coitado. Sem oportunidade. E a polícia vai resolver isso? Não vai. Nós prendemos ele 2 vezes em uma semana, resolveu. Ele já chega na cadeia, ei galera, voltei. É isso. Fica mais 2 dias e está na rua de novo.
Ou no máximo, quando o processo anda e o juiz não dá pena, não vou dar fiança porque você já foi preso semana passada, então não vou dar fiança. Não é previsão legal, não dá fiança. Tudo bem, o processo, ele vai pegar no máximo 3 anos de pena. E nesse período que ele estiver preso, o crime organizado paga para a família dele. O que o Estado não faz. E aí? Como é que resolve o problema? Resolve com educação, saneamento básico, com moradia, tentando tirar esse cara dos tentáculos do crime organizado. É assim que funciona. A gente tinha uma estagiária lá na delegacia de Foz do Iguaçu, que depois nós descobrimos, porque todo estagiário que trabalha na Polícia Federal passa por um pente fino. Ela passou, estava bem tranquilo, família também. Depois de um tempo, os policiais trabalhavam na ponte, né, no meio daquelas 15 mil pessoas que passam diariamente ali, viram ela, reconheceram, foram conversar com ela, viram que ela é a que eles chamavam de passa-cota, que é uma pessoa que ganha R$50 para ir para o Paraguai buscar lá um DVD para alguém que está esperando no hotel. Ela é uma. Evidente, foi, né? Coitado, foi desligado, né, incompatível, né, com a Polícia Federal. E aí? Estagiária, estudante de direito, mas que passa dificuldades e foi atrás disso porque era a única saída que ela tinha para tentar viver. Então, antes de encerrar, está acabando o meu tempo, já foi meu tempo, mas se vocês me permitem, eu vou fazer umas sugestões de leitura para quem tem interesse nesse assunto que é bem profundo. O primeiro deles é esse aqui, A CPI da Pirataria. Nesse livro aqui, tirando uma questão política e tal, mas tirando isso, tem informações como, por exemplo, que em 2005, a indústria audiovisual do Brasil, a pornográfica, fechou 200 mil postos de emprego em razão da pirataria. O autor? Sim, Luiz Antônio de Medeiros. Ele conta a história da prisão do Lau Quinchon, que é interessante, e dá dados estatísticos sobre a questão da pirataria no Brasil. Quem tiver oportunidade, leia. E aí, quando for comprar um DVD pirata, lembre disso aqui. São 200 mil pessoas que perderam o emprego que agora estão cometendo crimes por aí contra vocês. Tá? Tá aqui. Outro livro que é interessante. Esse aqui, ó. Ilícito. O ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global. É daqui que eu tirei a informação, uma das informações, do faturamento da pirataria no mundo. 3 trilhões de dólares só no ano passado. Ó, e eu vou ler só uma parte do final aqui. O crime organizado é o outro lado da moeda da globalização. As novas tecnologias e a abertura das fronteiras também permitem que as atividades ilícitas se estruturem profissionalmente e em escala planetária. A obra de Moisés Naim é o autor. É uma contribuição pioneira. Nasce como um pequeno clássico na análise de um tema cuja importância só tenderá a crescer nas relações internacionais e cujos desdobramentos são em grande parte ainda imprevisíveis. Esse cara é americano, ele esteve em Foz do Iguaçu e tem um capítulo destinado a Foz do Iguaçu. Hoje, Foz do Iguaçu é considerado pelos Estados Unidos como ponto primordial no combate ao terrorismo. Está aqui. Está aqui. Ah, mas tem terrorismo no Brasil? Não sei. Financiamento tem. Te garanto. E o último. Assalto ao Poder. O Crime Organizado, de Carlos Amorim. E aí, se me permitem mais um minuto, eu quero ler a contracapa aqui. Ferido por uma violência sem precedentes, cercado pela corrupção em todos os níveis, ameaçado pelo narcotráfico e pelo terrorismo que se aproxima, o país vive uma confrontação armada nas cidades e no campo. A base do conflito é a desigualdade e as poderosas tensões sociais, ambas aliadas à incompetência e ao descaso das autoridades. O crime organizado, nacional e globalizado atinge o grau máximo, o assalto ao poder. Esse livro é sensacional. E se alguém tem problema para dormir à noite, não leia. Vocês vão ficar preocupados com o que eles falam aqui sobre o Brasil. Gente,
Obrigado, desculpa tomar mais do que o tempo. Estamos à disposição lá na Polícia Federal em Londrina, desde que vocês passem lá fazer uma visita, e não como clientes da Polícia Federal.